Mauro Está no ar. Samuel. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela AltV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo no ar, tudo ligado, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos, a nossa jornada de hoje. Até 1h da tarde a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhe a nossa transmissão, participe também, interaja pelo WhatsApp 973350038 para você fazer perguntas aos nossos convidados de hoje, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos iniciar mais uma semana, vamos com muito trabalho, dedicação, empenho, saúde para todo mundo. Vamos conhecer os nossos convidados do programa Gente que Fala de hoje. José Aníbal, sempre deputado, sempre senador aqui com a gente. Boa tarde, José Aníbal, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Mauro, Andréia, Wagner e o Evandro. Prazer estar com vocês aqui nesse Gente que Fala. Obrigado pela presença. Também com a gente o André Matarazzo, industrial André Matarazzo, presidente da Matarazzo Holding, ex-secretário municipal das subprefeituras aqui em São Paulo, também foi ministro, foi embaixador do Brasil em Roma. André Matarazzo, você está bem? Boa tarde. Mauro, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, aproveito cumprimentar aqui também meu amigo José Aníbal, Capano, também de longas jornadas aí que a gente se conhece, e o Wagner Moraes, muito prazer e que alegria estar aqui no Gente que Fala. Obrigado pela presença, André Matarazzo. Doutor Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito de Estado e relator da 23ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Doutor Evandro, boa tarde, tudo bem? Mauro, sempre um prazer estar com você. Olha, hoje uma bancada seleta com os meus professores André Matarazzo, professor José Aníbal, que eu tenho um respeito muito grande, um prazer estar com o Wagner Moraes, com a equipe aí do Fausto Camunha, tudo sempre 100%. Um prazer estar com vocês. Obrigado, prazer é todo nosso, doutor Capano. Wagner Moraes, economista, especialista em varejo, ele é CEO da A&S Partners. Tudo bem, Wagner? Bem-vindo, boa tarde. Sim, olá, boa tarde, Mauro. Agradeço imensamente, uma honra muito grande estar aqui numa bancada de nível extremamente elevado, ou seja, o Capano, André Matarazzo, Zé Aníbal também, e agradeço muito, uma honra muito grande, senhores. Obrigado pela presença, Wagner. E aí, vamos agora, 12:02, para o nosso primeiro assunto de hoje, o primeiro assunto do programa Gente que Fala nesta semana, porque o plenário da Câmara Municipal de São Paulo deve votar hoje o projeto de revisão do plano diretor de forma definitiva. O projeto propõe mudanças na mais importante lei urbanística municipal, com uma série de regras e incentivos construtivos hoje evidentes na cidade, como os que resultaram na concentração da verticalização perto de metrô, trem e corredor de ônibus. André Matarazzo, o novo texto tem sido criticado por uma parte dos urbanistas, da população em geral. Afirmam que vai mais uma vez piorar o trânsito, reduzir a vegetação na cidade. Por que cada vez que se muda o plano diretor ou que se revisa o plano diretor, polêmica é a mesma? Seu áudio está fechado, Matarazzo. Pela primeira vez, você deve ter visto, os jornais têm dado pouca importância à cidade, têm falado muito do plano diretor, inclusive em editoriais, criticando muito o plano diretor. E você falou uma coisa, toda vez que se mexe, vem críticas. Por quê? Porque não está se mexendo naquilo que é essencial, naquilo que facilita e melhora a vida das pessoas. Né? O objetivo hoje, você vê, está criando mais adensamento nas regiões valorizadas da cidade, e não aonde se precisa efetivamente. Muito mais importante do que você poder construir mais na região de Pinheiros ou qualquer outra, é você fazer a regularização fundiária da periferia, para poder levar empregos para a periferia e evitar que as pessoas andem tanto. Mas, essencialmente, qual é o grande problema do plano diretor hoje? Primeiro, concentrado
só na região central e não na periferia, onde você tem metade da população morando e não tem empregos, que é fundamental e importantíssimo. Segundo ponto, se faz o plano diretor e não se leva em consideração alguma coisa que é essencial, até foi criado pelo professor Cândido Malta, arquiteto Cândido Malta, urbanista, que é a capacidade de suporte das regiões. O que é a capacidade de suporte de uma região? Na hora que você projeta prédios, casas, lojas numa determinada rua, aquela rua tem uma capacidade de suporte. O que é isso? Pelo tamanho dela, ela aguenta determinado número de carros, pelos encanamentos que ela tem embaixo, galerias pluviais, etc., ela aguenta um determinado número de esgotos ligados nela, pela capacidade de transformadores e cabos ligados na eletricidade daquela região, ela aguenta um determinado número de apartamentos ligados a ela. Não se leva mais em consideração isso. Então, você quer ver um problema já gravíssimo? Vila Olímpia. Se você tem escritório hoje na Berrini, vamos supor, pega lá um prédio bacana, o Robocop, maior prédio da Berrini. Você tem que marcar hora para sair da garagem, porque você não consegue sair e entrar na marginal, porque a marginal fica parada, a saída do prédio fica paralisada, às vezes 2 horas e meia, etc. Você leva para sair. Então, esse é o ponto, por isso que é criticado. Acho que a Câmara, infelizmente, ela está mais preocupada sempre com a próxima eleição do que com a população. Essa é a minha crítica que eu faço nesse momento. José Aníbal, seu olhar, seu entendimento, sua percepção sobre esse tema, né? Porque quando chega esse momento de plano diretor, de se falar de plano diretor, seja para a criação de um novo ou para a revisão, falam, olha, venham para a Câmara, venham debater, venham assistir às audiências públicas, né? Para a população fazer isso. A população até vai, aqueles mais engajados até vão, mas não são ouvidos, né? Na realidade, você tem 12 milhões de pessoas em São Paulo e uma estrutura administrativa que é muito centralizada, né? Uma cidade que tem um prefeito, né? E tem 30 e poucos subprefeitos. E subprefeitos que não tem em muitos casos, não tem muita sintonia com aquela comunidade em que ele está subprefeitando, né? Isso poderia ser um procedimento, se tivesse uma autoridade, uma constituída em cada subprefeitura, poderia se fazer um procedimento mais profundo, mais aprofundado, tendo em conta quem vive na cidade. E não vive só no centro, né? Vive principalmente fora do centro da cidade. O André estava mencionando esse caso da Berrini. É uma coisa impressionante isso, né? Você tem que marcar a hora para entrar, para sair do estacionamento, porque você percebe claramente, você vai vendo isso em certas áreas da cidade. Veja o que está acontecendo na Rebouças. A Rebouças, em um ano mais, não vai ter, do lado direito de quem desce a Rebouças, em direção à Marginal, você não vai ter um lugar mais sem grandes prédios. Imagina o que isso vai repercutir no trânsito. Agora, o que é fundamental é o ponto que o André colocou de regularização fundiária. A regularização fundiária é um processo difícil, mas absolutamente necessário. Em todo lugar em que foi feito um bom procedimento de regularização fundiária, você teve uma cidade melhor. São Paulo precisava ter isso. Está na hora de ter isso. É um grande desafio para a nossa cidade. As pessoas têm que gastar. Outro dia eu vi, lá no terminal da Zona Sul, elas gastam 2 horas e meia para chegar no centro de São Paulo. Isso quando tudo está bem. Quando acontece algum imprevisto, chega às 3 horas. Multiplica por 2. A pessoa gasta 5 horas da sua vida dentro de um ônibus. Com consequências, né, Zé Aníbal, horríveis, porque isso impede da pessoa conviver com a família, filhos, etc. Conviver com a família, dormir adequadamente, ter alguma atividade de lazer. É um sofrimento para essas pessoas. E não é só esse caso, tem vários outros casos. São Paulo está muito atrasada ainda na sua malha metroviária. Aliás, diria até secularmente atrasada, né? Uma cidade tão poderosa, desde 100 anos atrás, São Paulo já
Era uma cidade que concentrava capitais de todo o Brasil, especialmente do Estado, né, que já era um Estado que se destacava muito em matéria de produção, agrícola, industrial, etc. Enfim, nós gostamos de São Paulo, mas São Paulo é uma cidade que está ficando muito estressante. Eu fui para Brasília terça-feira passada, saí de casa 3 horas da tarde, cheguei no aeroporto de Congonhas 1 hora e 15 minutos depois. Voltei de Brasília na quinta-feira, desembarquei em Congonhas 2 horas, 2 e pouco. Cheguei em casa quase 1 hora e meia depois. Isso no meio da tarde. Você imagina como isso vai... E a tendência é piorar, não é? Porque as soluções não estão sendo construídas. E essas que o André mencionou, você já imaginou se as pessoas pudessem ter emprego em Itaquera, pudessem ter emprego aqui na Zona Norte, pudesse ter emprego em Santo Amaro. Santo Amaro já foi um grande polo de emprego, de indústria. E dá para fazer, é só querer. É uma questão de gestão. O grande desafio para São Paulo é gestão. Outro dia eu vi um pessoal cortando árvore ali próximo da Avenida Ipiranga, ali perto da Praça da República. Eram 10 horas da manhã. Interditaram as vias, deixaram só uma passagem. Era um dia de semana, né? Fiquei pensando, não deve ter rotina esse serviço de poda de árvore, porque se tivesse, eles cortavam essa árvore no sábado, certo? Quer dizer, tem áreas, e precisa cortar muita árvore em São Paulo, tem áreas mais distintos espaços, que precisam cortar árvore, mas precisa ter uma rotina. Será que tem rotina nesse serviço? Quer dizer, é gestão. São Paulo carece ainda de um grande desafio em matéria de gestão. Olha só, Aníbal, já que o André Matarazzo citou a Berrini e você também destacou, vê só como o problema é antigo, né? Eu trabalhei na Berrini nos anos 90 e já tinha que sair da garagem com hora marcada lá. Eu ia no sentido da Funchal para a Ponte do Morumbi, porque eu morava na área ali do Morumbi Sul. E não é longe dali, dá 15 minutos, enfim, é uma coisa para mais de hora, enfim. Olha como uma coisa antiga, e olha que hoje tem corredor de ônibus na Berrini, claro. Hoje tem a linha Lilás do metrô, que dá o auxílio ali, tem o monotrilho que não sai de jeito nenhum, né? Deram para sair em 2014, até agora está lá daquele jeito, e a gente não sabe qual é a previsão, enfim. Então o problema é muito antigo, tudo vai se arrastando e não há lei que resolva esse tipo de situação, né? Não, lei, que não é questão de lei, é que o José Aníbal está falando, gerenciamento. Eu te dou um exemplo. Ou seja, porque não é questão da lei. A lei está lá, está posta. Você tem corredores de ônibus que não faz o menor sentido o corredor estar ativo como corredor, por exemplo, Rebouças 3 horas da tarde. Para que precisa o corredor? Se você sentar no ponto, você vai ver que vão passar em meia hora 12 ônibus vazios, né, queimando combustível, poluindo, gerando trânsito. No entanto, por que não muda isso? Porque tem interesse das empresas de ônibus, tem outros interesses. Nada é em benefício da sociedade, isso que eu quero dizer. São sempre interesses paralelos, infelizmente, que acabam dominando. Então, o que o Zé Aníbal falou, hoje a Lei de Liberdade Econômica diz que qualquer estabelecimento com menos de 35 metros quadrados não precisa licença de funcionamento para trabalhar. Te pergunto, só depende de regulamentação dos municípios. Por que São Paulo não regulamentou até hoje? Já faz mais de 2 anos que essa lei foi aprovada, 3 anos. Porque tem outros interesses. Então, você vai lá para a cidade de Tiradentes, tem 300 mil moradores, deve ter 25 licenças de funcionamento. Eu te pergunto, você acha que lá só tem 25 bares, entre bares, cabeleireiros, pet shops e pequenas lojas, só tem 25, 26? Óbvio que não. Eu já devia estar tudo regulamentado, gerando empregos formais, e aí as pessoas também não precisariam se deslocar tanto. Agora, não deslocando tanto, vai atrapalhar as empresas de ônibus, vai atrapalhar outras coisas, né? Doutor Capano, seu entendimento sobre esse nosso tema, sua percepção sobre a revisão do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo? A percepção é a mesma dos dois, né, papas que já falaram, Andréia, o senador Zé Aníbal, né? Só aproveitar, Mauro, hoje nós temos novo conselheiro no Tribunal de Contas do município, né? Hoje é posse do Ricardo Torres, então que ele tem aí
uma bela posse, e é mais aí, ó, talvez o Tribunal de Contas tenha que olhar com mais, né, já que está chegando gente nova, olhar com mais carinho essas questões aí, postas pelo doutor André e pelo doutor José Aníbal. Wagner Moraes, como os problemas da cidade aí e que o plano diretor estratégico tem a função de resolver, como é que isso tudo te afeta? Vejo da mesma forma, senhores, e sinto isso na pele. O meu escritório fica do lado da Berrini, ou seja, Vila Olímpia. Sinto isso diariamente nessas idas e vindas. Eu diria que a locomoção aqui na cidade, há alguns anos, ela vem entrando num estágio, isso é lamentável mesmo, na verdade, sabe? De fato, que falta é que seja implementado mesmo, na verdade, para que se aprove esse plano, para que se faça a construção dentro de bases, ou seja, sólidas, né? É lógico, o crescimento que tivemos ao longo desses últimos anos na cidade de São Paulo foi, eu diria que bastante grande naquilo que se refere à frota mais de veículos mesmo, mas é algo que necessita sair do papel do jeito que se deve, né, e iniciar a construção de uma forma mais inteligente mesmo, na verdade. A qualidade de vida está horrível, horrível aqui em São Paulo. 12h15, pessoal. Programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira. Você está aqui com a gente pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Próximo tema. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse hoje que é possível ter um texto mínimo consensuado para a reforma tributária até o dia 7 de julho, antes do recesso parlamentar. Participando de um evento em Portugal, Lira disse que na semana que vai de 3 a 7 de julho, a Câmara dos Deputados está aberta para um debate amplo, justo, para que tenhamos, nas palavras do deputado Lira, uma reforma tributária que facilite, simplifique e dê mais transparência e segurança jurídica para o país. Nosso sempre senador, sempre deputado, economista José Aníbal, assunto para você. Toda vez é a mesma coisa, né, Aníbal? A busca de um mínimo consensuado e nem isso sai. Dessa vez, o que vai acontecer na sua avaliação? Olha, eu vou começar mencionando uma conversa que tive semana passada em Brasília com o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. O Everardo acha que a reforma não é boa, que a reforma idealiza muito situações que realmente, segundo ele, não deverão acontecer. Toda essa história de simplificação, toda essa história de redução de custos da gestão tributária. E eu considero muito a opinião do Everardo e toda a operacionalização do que vai ser votado. Está tudo ainda muito turvo, na opinião dele. Mas aí tem um outro economista muito competente, que é o Felipe Salto, que foi o diretor-presidente da Instituição Financeira Independente, do Fiscal Independente do Senado, até recentemente, até o ano passado. Ele também fez um artigo semana passada, duro, no sentido de questionar aquilo que se estamos nas vésperas de votar. Eu, pessoalmente, primeiro, acho que os dois têm muita consistência nos seus posicionamentos. O Everardo Maciel foi um excepcional secretário de Receita Federal do Brasil durante 8 anos no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que se a gente pudesse, pelo menos, acabar com essa guerra fiscal, focar nisso aí, né? E essa guerra fiscal existe no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito nacional, tem implicações as mais diversas, nós já daríamos já teríamos um avanço extraordinário, né? O que vai ser votado, vamos ver, vamos esperar. Vão juntar 5 impostos, depois vai haver todo o processo de redistribuição desses impostos, eles vão ser recolhidos de forma centralizada, vai haver compensação, que vai haver toda uma gestão, ICMS cobrado no local de consumo, não no local de produção, né? A não ser que o local de produção seja também o local de consumo, mas enfim. E isso aí vai ter alíquota única, que juntam 5 impostos. Vamos esperar. Eu acho que, de qualquer forma, a Câmara está empenhada em votar, e no momento que vota, aí vai em seguida para o Senado, aí o debate fica mais aceso, né? Quem sabe
que se possa fazer algumas correções, algumas mudanças que nos permitam pensar que essa reforma que vai começar a ser organizada, começar a ser efetivada no ano que vem, através de projetos de leis, etc., e aí ela possa dar ao Brasil aquilo que tanto se almeja com isso, que é competitividade, né? Tornar o país mais competitivo, né? Cobrar mais, ter mais justiça tributária. No Brasil, os que ganham menos pagam muito, mas muito mais imposto do que os que ganham muito, os que ganham mais, né? Aí há uma inversão completa. Se ajudar a ter uma justiça, um procedimento de justiça tributário mais efetivo, isso é bom, não é? Também não sei se isso vai ampliar ou reduzir a carga tributária, né? Nós vamos ter que ver na prática. É uma mudança que não é pequena, está mexendo com 34% do PIB do Brasil. 34% é a carga tributária, um terço do PIB. E qualquer mudança que você fizer para cá ou para lá, você pode induzir nesta ou naquela direção. Enfim, já se conversou muito disso. Desde 30 anos atrás eu participo desse tipo de conversa, e sempre foi. Já tivemos até melhores momentos para fazê-lo, mas não se fez. Vamos ver agora como é que vai acontecer. André Matarazzo, está vendo? O Zé Aníbal aí com o seu histórico, né, de 30 anos nisso, e a gente pode continuar vivendo de mínimo consensuado. Não dá para ter essa coisa de ganha-ganha. Você tem que chegar a um consenso amplo, né? A gente não vai ver certamente diminuição de carga tributária, quando muito, se esse mínimo consensuado acontecer, na junção dos impostos aí para facilitar a cobrança, talvez não passe disso, né, André? O grande medo que eu tenho, em função até disso que o Zé Aníbal falou, e pelos 25 anos de área pública que eu tenho, é que acabe sobrando para o contribuinte. Porque a gente sabe que município nenhum vai reduzir, vai aceitar a redução de arrecadação, de receita, nenhum estado também vai aceitar, e menos ainda a União. Então, a meu ver, eu acho que o governo tinha que, antes de fazer a reforma tributária, fazer o ajuste, a reforma administrativa, ou seja, ver qual é efetivamente o custo que ele tem e reduzir esses seus custos. Aí vai ter espaço para alguma reforma. Fora isso, se fizerem alguma coisa, sobrará para o contribuinte. Eu espero e acho que o que deveria ser feito era a simplificação tributária. Isso já seria de grande valia para quem tem empresa dos diversos setores. Você reduziria o seu custo de pagar impostos, ou seja, não precisa ter estrutura dentro da empresa para fazer cálculo de imposto, etc. Isso já seria um grande feito, ou seja, uma simplificação tributária seria a solução. Fora isso, eu acho que ainda vai nos onerar, e gostaria muito de saber a opinião dos nossos colegas que são da área privada. Então, só para fechar esse tópico com você, no seu raciocínio, quer dizer, nessa simplificação tributária, o IBS, que unificaria ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, enfim, são 5, né? Isso seria um bom caminho. Seria um bom caminho, simplificar, exatamente. Wagner Moraes, seu olhar, seu entendimento. Senhores, indo direto ao ponto, eu só acredito vendo, ou seja, se fala há muitos e muitos anos, ou seja, de reforma tributária, mas eu concordo muito com aquilo que foi dito pelo André Matarazzo. Tá? Eu acho que a etapa mais importante para que se leve adiante essa reforma tributária da forma como está hoje é uma grande reforma administrativa, ou seja, o país ele gasta muito mais do que se arrecada efetivamente, né? Eu acho que essa troca de governo, acho que mais afirmou, né, isso assim de uma maneira assim muito forte, né? E mesmo se nós avaliarmos, ou seja, o Brasil hoje ele está entre as 30 maiores nações com carga tributária elevada, ou seja, em primeiro lugar a gente enxerga a Dinamarca com uma carga tributária equivalente a 45,2% do PIB, depois a Finlândia na faixa de 44%, depois a Bélgica na casa de 43,2%, França com 43% e depois a Itália na casa de 42,6%. Ou seja,
de economias assim, bastante estabilizadas, tá? Que mesmo com essa carga tributária elevada, a qualidade de serviço que se tem é de um nível muito, muito diferente com isso que a gente enxerga aqui no país nosso. Né? Hoje, a gente encontra um Estado com uma ineficiência muito grande, uma fome arrecadatória muito, muito grande, né? E, logicamente, aos empresários, aí, de maneira geral, essa grande insegurança que fica o quanto que isso vai nos impactar, né? E, logicamente, indiretamente, isso impacta na nossa capacidade de geração de empregos, impacta no nosso PIB e mais uma série de outras coisas. Então, que é extremamente importante, mas é mais importante ainda que seja feita uma reforma administrativa da forma como se deve. Wagner, a gente não reclama de pagar imposto, a gente reclama de pagar imposto e não ter a contrapartida, né? A Dinamarca, com 45% da carga tributária, e certamente os serviços lá retornam bem. Aqui a gente tem que pagar a escola particular, a saúde suplementar, Exatamente. de câmeras nos estabelecimentos, porque a segurança pública também é deficiente, enfim, essa é a questão. Exatamente, Mauro, é exatamente disso que a gente está falando. Ou seja, já não nos incomodamos, sabe? Você definiu de uma maneira ótima. Mas o que é mais importante é exatamente a contrapartida, para a sociedade de uma maneira geral. Né? Hoje, o que a gente enxerga é esse governo que gasta muito, ou seja, arrecada muito, uma fome tributária muito, muito grande, mas de uma ineficiência operacional absurda também. Doutor Capano, seu olhar, seu entendimento. Soma-se a isso, né, a total burocracia, né? O Brasil é o país da burocracia, né, Mauro? Então, quer dizer, além de retornar mal, chegar mal, eu tenho sempre uma visão um pouco mais jurídica pela profissão que tenho, né? E você vê, eu sou criminalista por excelência, porque eu acho que eu jamais seria tributarista, porque o crime a gente muda a lei talvez de semana em semana, e o tributário muda 12 vezes por dia, né? É óbvio que eu fiz uma hipérbole, uma brincadeira aqui, mas eu converso com os meus amigos tributaristas, e às vezes eu pergunto, olha, outro dia mesmo no escritório nós tínhamos uma questão tributária lá, que acertou a nossa empresa banca, enquanto banca jurídica, né, o nosso CNPJ. E eu perguntei para um colega tributarista, que sou professor de uma grande universidade aqui, perguntei na sala de professores, então, para um colega que é tributarista, professor da matéria, e ele falou, olha, Capano, isso aí tem um entendimento assim, assim, assado, mas tem também um atendimento assado, assado, assim, tem mais uma terceira vertente, não sei das quantas, e quando eu fui falar com o contador, Mauro, aí a coisa piorou, né? Porque aí o contador falou, não, ainda tem um código da Receita que não bate com o código do INSS, ou seja, é impossível você fazer um planejamento sério, pelo que eu entendi, e aqui é uma visão leiga, mas é impossível você fazer um planejamento sério no Brasil, enquanto empresário, enquanto gestor público, porque o cipoal de legislação que você tem nisso é uma coisa assim absurda. Então, soma-se a tudo isso que os meus assessores já falaram, ainda a burocracia absurda que existe no Brasil, né? É isso que eu penso a respeito. José Aníbal, ainda com você para a gente fechar esse tópico, fala-se na reforma tributária, na criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, e esse fundo compensaria a perda de estados, especialmente os estados produtores, né, uma vez que a cobrança dos impostos seria feita no local de consumo. Agora, quando você cria um fundo, bom, de onde vem o dinheiro? Vem dos estados, e para vir o dinheiro dos estados, não vai ter que aumentar imposto? Esse fundo é uma quimera. Ninguém está acreditando nesse fundo, entendeu? Ninguém. E aí, só reforçar, eu acho que essa coisa da simplificação já seria um passo enorme, talvez até para o combate à guerra fiscal. Se focasse aí, o que me dizem é que tem muitos outros interesses que operam as mídias, que criam opiniões, como se essa reforma tributária fosse a salvação da lavoura. Essa fabulação, inclusive, de que as empresas gastam milhares de horas para fazer planejamento tributário. Esse planejamento tributário para pagar impostos também não é tão... Isso não é tão relevante assim, né, com as tecnologias que existem hoje. Quer dizer, há muita fantasia em toda essa conversa de reforma tributária. Eu temo que essa fantasia tenha uma quarta-feira de cinzas logo depois de fazer essa reforma. E concordo com a ideia, a reforma administrativa
a forma como o Estado brasileiro é assaltado por corporações, por interesses públicos, privados, inconfessáveis, não é? Isso aí tem um significado, do ponto de vista de contas públicas, extraordinárias. Não vamos esquecer, este ano o Brasil vai ter 600 bilhões de reais de renúncias fiscais tributárias. 600 bilhões de reais que o Estado abre mão. Nunca se fez uma avaliação do resultado desses incentivos e benefícios fiscais. Nunca, é proibido. Eu tenho um projeto no Senado, o senador Tasso Gereissati foi o relator, já fez um relatório totalmente favorável, é um projeto sobre spending review. É você analisar os resultados desses benefícios. Nesse projeto, inclusive, a assessoria técnica do Senado, extremamente competente, constituiria uma equipe dentro dessa assessoria para fazer a avaliação. O projeto não anda. Zé, quanto por cento do orçamento é esse valor? 600 bilhões de reais. Um terço. Ou seja, um terço do orçamento federal é consumido em benefícios a grupos, grupos, corporações, empresas e etc. É isso. E o Serra, André, dizia uma coisa interessante, eu vivi isso. Foi concedido um benefício de ICMS para o comércio, acho que de Brasília. Imagina, o comércio de Brasília, que é uma coisa poderosíssima, é uma cidade riquíssima, poder altíssimo de aquisição que tem, não as periferias, mas os centros de Brasília. Bom, 5 anos. Aí foi se votar a prorrogação desse benefício por mais 5 anos. E aí eu lembrei uma frase do Serra quando foi votado esse benefício antes, lá atrás, ele já estava no Senado. Ele disse, olha, nós estamos votando por 5 anos, eu vou votar contra, e tenho certeza que daqui a 5 anos vai se colocar em votação a prorrogação. André, eu fiquei sozinho em 81 senadores. Teve uma surra. Acho que tive a abstenção dos 2 de São Paulo, algum voto de São Paulo, mas foi uma surra assim, com aquele discurso, São Paulo não quer que os outros estados se desenvolvam, São Paulo, isso é uma forma, eu não vou usar o adjetivo correto, mas uma forma deletéria de perenizar esses incentivos e se recusar permanentemente a analisá-los. 600 bilhões em incentivos fiscais, um terço do orçamento. Um terço. 12h32, minha gente, programa Gente que Fala. Aliás, eu fico aqui, já que vocês citaram o ex-governador Serra, eu fico sempre com uma frase dele, ele sempre disse, governar é eleger prioridades, a gente precisa olhar para as prioridades, é isso que não está acontecendo. 12h32, programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais. Nos últimos dias, um jargão econômico voltou a circular no mercado financeiro, é o credit crunch, termo usado para designar crises em que há uma restrição rápida e severa do acesso ao crédito. O resultado é a desaceleração do consumo e uma imensa dificuldade para as empresas financiarem as suas operações. Wagner Moraes, e com os bancos fechando as portas para o comércio, os pedidos de recuperação judicial crescendo e as lojas chinesas ganhando popularidade, como fica o futuro do varejo brasileiro? De fato, essa é uma questão muito interessante. O varejo brasileiro vem sofrendo muito ao longo dos últimos anos, tá? E mesmo essa fase, sabe, de pandemia, foram 3 anos aí de pandemia, que afetou bastante as operações de varejo, ou seja, do comércio offline, ou seja, o físico, mas, assim, por um outro lado, alavancou bastante as operações online. Houve esse crescimento muito forte do e-commerce ao longo desses 2, 3 últimos anos, e hoje as vendas através das operações online já estão com uma participação no PIB de 10,06% aproximadamente, e com a expectativa de alcançar em torno de 18% até 2025. Eu diria que é um crescimento bastante importante, sim, eu acho que ajuda bastante as empresas de varejo,
mas o varejo ele vem apanhando bastante, isso é fato, ou seja, é inegável. Tá? E, logicamente, o crédito, ou seja, a dificuldade de concessão, acesso ao crédito, vem, digamos, impactando demais as empresas. Hoje, 76% das famílias estão endividadas, com ao menos uma dívida, ou seja, é um dos níveis históricos mais elevados que tivemos aí nesse país, né? E, logicamente, aliado a juros mais elevados, a expectativa de hoje é que juros encerrem o ano aí na casa de 12,25% aproximadamente, né? Então, isso já traz uma forte retração no consumo. Não vejo uma expectativa de retomada muito forte ao longo desse ano, né? E, logicamente, as empresas de varejo que demandam muito caixa, ou seja, dependem diretamente de capital de giro e de bancos, né, estão sofrendo bastante. Eu acho que mais ainda a partir do início desse ano, com aquele evento da Lojas Americanas, que foi algo, ou seja, absurdo, inaceitável, isso trouxe aquele movimento que a gente chama no mercado, sabe, ela de flight to quality, ou seja, de enxergar mais o risco das operações frente às expectativas de ganho. Isso fez esses bancos, ou seja, achatarem bastante as linhas destinadas ao varejo em si, né? Isso trouxe mais uma dificuldade adicional às operações de varejo, que tem uma demanda de capital forte. Essa entrada dos estrangeiros, ou seja, Stein, por exemplo, e algumas outras, eu penso que é muito incipiente. Aí, por exemplo, a Shein, ela está com uma participação na casa de 3,06% das operações de varejo aqui do país. Então, isso é mais icônico do que efetivo, né? Mas, sim, eu vejo esse crescimento das estrangeiras aqui no país de uma maneira muito forte, mas o varejo ele está precisando de ajuda, e essa ajuda não é estímulos, ou seja, é preciso fazer a recomposição da capacidade de consumo do país. Você citou a Americanas, Wagner, já vou te fazer uma pergunta a respeito dela, mas antes disso, para falar ainda da restrição do crédito, por que isso está acontecendo? Ao medo do calote? Sim, exatamente. Exatamente isso. Hoje, as famílias ampliaram muito a capacidade de acesso ao crédito decorrente de várias outras instituições, bancos digitais, que estão entrando com uma oferta mais agressiva ao crédito, mas a gente não teve a recomposição da renda, ou seja, a renda familiar, ela não elevou na mesma proporção que se deveria para se manter esse nível de endividamento atual. Então, sim, a qualidade do crédito está olhando muito o risco do calote mesmo, na verdade, que está crescendo, ou seja, a tendência é que cresça mais um pouco ainda ao longo desse ano, tá? E, logicamente, as operações de varejo que dependem diretamente de crédito, ou seja, estão sendo afetadas, e a tendência é que se mantenha mais um pouco. Já vou para o André, que ele está pedindo a palavra aqui. Para falar da Americanas, rapidamente, Wagner, em que medida esse aperto do crédito complica a vida da Americanas na tarefa que ela tem pela frente, que é a recuperação judicial, elaboração de todo o trabalho, todo o plano e aprovação disso pelos credores? Sim, sim. A Lojas Americanas, ela no mês que vem, né, ela deve entrar com esse pedido de prazo adicional para que seja feita a aprovação ali da RJ. Eles deram a entrada no mês de janeiro desse ano, entraram nessa fase de 180 dias, que é esse tempo concedido inicialmente para que se faça a aprovação do plano, mas antes disso, logicamente, é necessário que seja feita a estruturação do plano da forma como se deve, ou seja, de negociação com bancos, acreedores, mais um monte de outras coisas, e isso não chegou assim no nível aceitável ainda. Então, a minha expectativa é que seja dada entrada nesse período de extensão de prazo para que ela faça a lição de casa do jeito que se deve. Agora, estes impactos eles são inevitáveis. A marca já foi afetada, logicamente. Houve uma retração de caixa muito forte na capacidade de pagamento da companhia, ou seja, as dívidas aí só com bancos estão na casa aí de 17 a 18 bi aproximadamente, né? E se nós agregarmos fornecedores e tributos, essa dívida ela chega aí na casa de 35 a 38 bi aproximadamente, ou seja, impagável. De fato, a lição de casa das Lojas Americanas é uma lição de casa extremamente árdua e que necessita ser feito assim, com cuidado, com urgência,
muito, muito grande. Mas isso afetou, sim, esses aspectos aí do setor de varejo como um todo, e, logicamente, as instituições financeiras deixaram o varejo ali como um todo sob a luz vermelha, na verdade, olhando assim com um risco muito, muito grande. André Matarazzo, seu olhar aqui para esse tema, o risco da crise de Não, crédito. nesse caso das americanas, eu só acrescentaria que aí teve a questão de juro alto, problemas de gestão horríveis e fraudes com desvio de dinheiro à beça. Então, eu vou dizer, a gente pode ter pena, quem sabe, daqueles que trabalham lá, mas de resto, realmente não. O que é pena, dentro do que estamos falando aí, do que o Wagner estava falando, é que é o seguinte, o juro de 14% ao ano, isso é uma coisa impossível para qualquer economia. Então, se tem reflexo, e aí é interessante, porque os bancos levam o juro lá para cima e depois eles trancam o crédito. É como se tivesse agora a fase de colheita. Vamos tentar recuperar o que dá e larga aí o que... E depois a gente vê o que faz com os que não aguentaram pagar essa conta. Mas o reflexo disso, e essa é uma das causas, eu te dou um dado. Quando eu fui para o governo, eu saí da Fiesp, foi em 95. A indústria significava 22% do PIB. Voltei para a Fiesp agora, 2 anos atrás, quando não estava mais em governo. A indústria representa 10% do PIB. Obviamente, boa parte da causa disso, uma boa parte, é a grande transferência de recursos do setor produtivo para o setor financeiro e para o setor público, para o setor estatal, sendo através de juros escorchantes. Eu acho que o Brasil interditou essa discussão do juro alto. Está interditado o debate. Claro, o juro alto, você não pode simplesmente liberar juro, que vai vir inflação. Mas se só juro alto resolver esse problema de inflação, o Brasil não teria inflação nos últimos 35, 40 anos, que tem o juro mais alto do mundo, né? Que o coitado do brasileiro paga a conta, seja através da indústria, seja no crédito pessoal. A gente fala os números, aqui ninguém estranha, se fala número de cheque especial, de juro ao ano, 400%, isso é pornográfico isso. É que a gente acostumou, isso daria cadeia em qualquer lugar. Numa época chamava agiota, e a agiota era aquele que quebrava a perna do credor quando não pagava, do devedor quando não pagava. Hoje se leva isso numa boa, é quase dar status você pôr essas taxas de juros. É interessante, porque a gente não prestando atenção nisso, né? Porque a taxa Selic, 13,75, é o juro básico, é o juro que baliza o restante, né? Tem que ver o cheque especial, tem que ver o rotativo do cartão. É aí que pega. Eu não digo que é um juro baixo, é um juro escorchante, 13,75. Se você tira 5 da inflação, você tem aí uma paulada de 7, 8% de juros reais ao ano. Eu tenho uma tabelinha aqui, 40 das principais economias do mundo, 40. Juros médio geral, 0,73. Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra, estive lá outro dia. Inflação na Inglaterra, 11%. Juros, 3%. A inflação é 11% e os juros é 3%. A média desse país é 0,73%. O maior juro entre esses países aqui é o Brasil, 8% ao ano. Não tem como operar com 8% de juros ao ano. Tudo bem, foi se acomodando, foi tirando, as empresas foram criando, enfim, modos de sobreviver, de vender, reduzir custos. O comércio foi se apertando daqui e dali, mas a inadimplência, como o Wagner notou, é enorme, crescente, não é? E o Banco Central, na última reunião, sequer fez um aceno do ponto de vista da famosa súmula do Banco Central. Ao contrário, deu um susto em todo mundo. Até banqueiro já quer diminuir juros. Aliás, os juros de longo prazo já estão diminuindo, porque o dólar caiu, está na faixa de 4,70. A bolsa subiu. A economia está namorando com um crescimento de 2,5% talvez esse ano. A previsão era 1 é alguma coisa. Quer dizer, há indicadores que são bons. Né? Não, mas os cientistas... Que cientistas são esses? Né? Quantas vezes eles já erraram? Quantas vezes eles previram que os primeiros 6 meses do ano não iam ser bons, não iam ser ruins? Haveria
dados ruins, os dados são bem satisfatórios. Se você imaginar o que nós herdamos, são até bem satisfatórios. Agora, não mexe na taxa de juros, não dá oportunidade de quem precisa de dinheiro para realmente produzir, adquirir equipamento, contratar gente, consiga fazer. André Matarazzo, 16 minutos para 1 da tarde, eu preciso te liberar em razão do seu compromisso aí. Você quer finalizar? Eu queria concluir dizendo, depois você tem uma forte concorrência entre os bancos aqui no Brasil, né? A 12ª economia do mundo tem 3 ou 4 bancos privados disputando esse pequeno quinhão que é a economia brasileira, que é uma coisa surrealista. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui e, Mauro, não esquece de mim, tá? Pode convidar sempre, que com debatedores assim eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado, André Matarazzo, nosso colaborador, sempre aqui com a gente, ajudando com a formação de opinião da nossa audiência. Obrigado pela presença. A gente volta a se falar em breve aí em outras oportunidades. A gente precisou liberar aqui o André Matarazzo em razão dos compromissos que ele tem logo mais. O André Matarazzo, industrial, presidente da Matarazzo Holding, ex-secretário municipal das subprefeituras aqui em São Paulo, ex-ministro, ex-embaixador do Brasil em Roma. E a gente segue por aqui com o próximo tema para conversar com o Dr. Capano sobre o seguinte: a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para considerar válido o uso da delação premiada nas ações apresentadas pelo Ministério Público para investigar atos de improbidade administrativa. Olha, a delação premiada está inicialmente prevista apenas na Lei das Organizações Criminais. Muito bem, as recentes mudanças na Lei de Improbidade, feitas por meio da Emenda Constitucional 125 de 2022, têm sido criticadas pelo Judiciário por ter criado a necessidade de comprovação do dolo específico, o que foi considerado um exercício de autodefesa dos parlamentares. O que muda, então, doutor Capano, com o Supremo formando aí a maioria para validar validar a delação em ações de improbidade administrativa? Mauro, esse é um problema que já não é de hoje e a gente vem conversando sobre isso. E veja, né, aqui o problema não é só esse. O problema é que o Judiciário hoje, e eu estava assistindo, né, você vê o André falando, o Wagner falando, o senador Zé Aníbal falando, e você vê, nós temos umas pessoas que, né, têm um cabedal jurídico, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também com o professor Cláudio Lengo, por exemplo, pessoas antigas que eram pessoas estadistas, eram pessoas que pensam Estado. Eu estava, de verdade, essa segunda-feira aqui hoje, você vê, nós saímos da conversa de ônibus, poxa, para a conversa da taxa de juros, quer dizer, uma coisa assim que as pessoas têm que enxergar Estado como um todo. E qual que é a dificuldade, Mauro? Né? O Judiciário vem, né? Eu estava aqui pensando, eles estavam discutindo, não, a taxa é essa, a Americanas é não sei o quê. A verdade é o seguinte, a gente escuta o Wagner Moraes, que entende tudo, né, dessa questão de varejo e tal, mas a hora que dá alguma lide, isso vai para o Judiciário para ser julgado por um juiz que não raras vezes não entende nada do que ele está falando, não sabe nada do que ele fala, né? E põe isso, então, no poder público, Mauro. No poder público é uma loucura. E eu tenho visto que essas posições, né, é isso que acho que é a minha conversa hoje aqui, né? Tá claro, a lei foi feita para dizer o seguinte, porque administrar, você mesmo usou uma posição, Mauro, que se atribuiu a José Serra, que é administrar, especialmente no público, né, é você eleger prioridades. E vou dizer mais, né? Eleger prioridades significa você justamente ponderar, porque você não tem um interesse só, né? Numa sociedade nesse tamanho que nós temos. Você tem uma série de interesses que estão batendo na porta, uma série de interesses urgentes que devem ser encarados, e aí você toma uma providência A, B ou C. A questão que nós temos, e foi isso que aconteceu, né? Nós temos muita gente boa ainda, Mauro, na administração pública, que está trabalhando, que está tentando, mas está botando a cara a tapa, por quê? Né? Qualquer coisa,
o Ministério Público interfere hoje em dia, que não é uma crítica só ao Ministério Público, mas o fato é que o caminho do inferno está calçado, não é isso? De boas intenções. Esta é a verdade. Então, hoje, no nível federal e no nível estadual, isto não é tão grande, Mauro. Isso não é tão contundente. Mas, pela minha experiência aqui profissional, 30 anos que eu sou advogado criminalista, e óbvio que o advogado criminalista advogo muito, fiquei um bom tempo no governo também, então muitos conhecidos têm problema de improbidade administrativa. E eu vou lhe dizer, Mauro, que muitos desses meus colegas que têm problema de improbidade administrativa, do qual hoje eu tenho a honra, inclusive, de estar defendendo na justiça, eram pessoas bem intencionadas, eram pessoas que estavam fazendo o correto dentro de um quadro maior de administração. Este foi o motivo de que nós fizemos o seguinte, nós não, o legislador, né, fez o seguinte, olha, para imputar improbidade administrativa para alguém, Ministério Público, não basta você falar que foi sem querer, por culpa, não basta falar que o cara quis continuar fazendo, porque não raras vezes você herda situações complicadíssimas de gestões passadas, né, e está aí com certeza... Nós temos administradores de mão cheia aqui, o Zé Aníbal, o próprio André, que saiu, que sabe do que a gente está falando, né? Coisa que vem de trás, e o Ministério Público vem e denuncia. E imagina, Mauro, isso, não em nível federal, nível estadual, mas em município, porque muita coisa, né, do dia a dia acontece e impacta o cidadão no município. O município, o administrador público, está muito mais perto. Quanto menor o município, mais perto você está de quem precisa do serviço. E aí, Mauro, está uma coisa maluca, você não consegue mais administrar. Os meus colegas que são prefeitos, ele fala, Evandro, eu não consigo mais administrar. Você tem que entregar a chave da cidade para o promotor e para o juiz, que normalmente nas cidades pequenas é gente jovem, né? Porque é comarca de quarta entrância, de quinta entrância, nem tem isso, né? Mas é comarca de gente que está começando agora. E com isso, reagiu-se sim, reagiu dizendo, olha, para você dizer que eu sou improbo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter dolo específico. Você tem que provar que eu quis fazer e quis fazer para ser improbo. Poxa, melhorou um pouco. Qual que não é a surpresa que nós estamos vendo? O Tribunal de São Paulo, e aqui vai uma crítica ao Tribunal de São Paulo, simplesmente ele vem e diz o seguinte, por uma série de situações, não, isso é dolo e termo específico, mas ele não justifica. Né? E aí, para você levar isso a Brasília, é uma loucura, porque você tem a tal da súmula 7, você não tem contexto, você não consegue fazer subir os processos para Brasília. E isso está gerando o quê, Mauro? E essa decisão do Supremo agora reafirma isso. Eu não sei se nós estamos tendo as pessoas estão tendo essa percepção, mas para mim a percepção é muito clara. Esse tipo de posicionamento do Ministério Público, especialmente do Tribunal de São Paulo, que está punindo agora. A lei é clara, tem que ter dolo específico, mas ele vem e diz, errou, tem dolo e acabou, e não justifica. As boas pessoas como o meu senador José Aníbal, pessoas como o André Matarazzo, pessoas que pensam o Estado e sabem, as novas estão se afastando. E eu estava outro dia almoçando com um amigo, amigo pessoal, inclusive, do senador José Aníbal, né? Trabalhou muito tempo na equipe do José Serra, e nós estávamos jantando, almoçando no lugar, e chegou um terceiro conhecido, não amigo, conhecido, que assumiu um cargo agora muito importante, né? E, Mauro, eu fiquei enojado com o que eu falei, né? Esse meu colega virou para ele e falou, pô, você está assumindo lá, né? No que ele falou assim, estou assumindo e já vou tentar levar, vamos, né, que as pessoas não gostam de falar, já vou separar aí uns 10, 15 milhões para mim, porque com certeza eu vou sair daqui chamuscado, pelo menos eu tenho advogado, eu tenho dinheiro para pagar o capano, deu risada, pensei comigo, você eu não vou defender, né? Porque eu não defendo vagabundo desse jeito. E, desculpa a contundência da palavra, mas veja onde está chegando, Mauro. As boas pessoas não querem mais ir para o governo, nós estamos afastando estadistas do governo, porque o cara sabe que vai ter problema, porque tudo que você faz é questionado, você está sendo engessado de uma maneira absurda, o que abre, porque a política não tem espaço, né? Não tem espaço vazio, não tem locus vazio. E você está abrindo espaço para esse tipo de pessoa que está ocupando espaço, que ele já não tem mais o que perder, ele é um franco atirador e ele está vindo para o governo. Né? É isso que está acontecendo. Nós não estamos mais conseguindo, portanto, recrutar gente boa para vir para o governo por conta deste tipo de posição do judiciário. Proposição, Capano. Está na hora da gente começar a pensar alguma coisa, talvez como o contencioso administrativo francês, porque nós temos uma cláusula pétrea no Brasil que diz que você não pode excluir o judiciário da prestação das lides. Mas talvez
a administração pública é uma coisa seríssima, né? É uma coisa de que só entende disso quem realmente está jogando está lidando com esses problemas, está jogando esse jogo e já há um bom tempo. Talvez a gente fazer um acontecido administrativo em que o judiciário só pudesse, como é mais ou menos o tribunal arbitral, só pudesse olhar por fora situações de arranho à lei geral, mas mérito, decisão, Mauro, não pode mais ficar na mão do judiciário, porque nós vamos perder de vez o José Aníbal, nós vamos perder de vez, né, Zé, a Antiga, vocês são, né, uma safra que ensinaram a gente a trabalhar. A meninada nova que está chegando, os bons não querem mais entrar no governo, porque sabem que vai ter problema. É essa a discussão de hoje, Mauro, né? Se fez uma lei de improbidade, se sinalizando, olha, você tem que provar que isso aqui tem que ser por dolo específico, porque não é fácil administrar a administração pública. Eu fui gestor público quase 10 anos, né? Fui nomeado pelo José Serra, fui nomeado pelo professor Cláudio Lembo, fui nomeado pelo Geraldo Alckmin, tive a oportunidade de trabalhar sobre a batuta do Zé Aníbal, né? E a gente sabe o quanto é difícil trabalhar lá no segundo escalão, no primeiro escalão, é muito difícil trabalhar. E ainda tem essa espada do Ministério Público, que é o que se quer e o Judiciário não dá guarida para o administrador. Está gerando esse problema, está na hora de começar a discutir essa pauta, né? Não basta falar que tem que ser dólar específico. Nós temos que discutir como é que a gente protege os bons, porque está todo mundo indo embora e está sendo ocupado pelos maus. Essa é a minha percepção. Quero ouvir o Zé Aníbal sobre esse tema também. Então, Aníbal, então, pelo relato do doutor Capano, quer dizer, o risco é iminente, né? Quer dizer, essas mudanças feitas na lei da improbidade administrativa, aí a formação da maioria lá no Supremo para validar a delação em ações de improbidade, ou seja, você afasta os bons, afasta os honestos, aqueles que poderiam entrar para o serviço público para fazer um bom trabalho, de boa fé, e traz aquele que, sabendo que já vai sair de lá com um processo, já fala, bom, então bom, vou separar aqui e meter a mão. É isso, Zé Aníbal, como relatou aqui o Capano? É meio dramático, né? Mas tem esse aspecto aí. E o Capano deu testemunho dando razão a esse questionamento. Eu conheço um prefeito, não sei se ele ainda está na prefeitura, mas há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, ele me disse, olha, eu preparei lá no meu gabinete uma mesa, cadeira e até, se precisar, dividir a secretária comigo, para que um membro do Ministério Público despache lá dentro. Assim, talvez eu consiga ter um desempenho que seja menos questionado sistematicamente, né? E que não me permite trabalhar. Quer dizer, nivelar por baixo não é bom. Então, eu tendo a concordar com o que o Capano está dizendo. Você nivela por baixo, você cria uma situação em que, em princípio, todos são passíveis de serem criticados, condenados, julgados e condenados. Isso precisa mudar, esse ambiente é muito deletério para o setor público. Ele vai dar margem a situações, a não ser que essa legislação tenha alguma coisa mais específica que eu desconheço, mas aparentemente não. É uma coisa mais genérica. E esse genérico aí não distingue a qualidade, a condição de gestão que pode-se ter e deve-se ter no setor público. Realmente mais um avanço para que uma questão que está muito presente na política brasileira hoje, a judicialização, né, a dificultação, né? Você não consegue ter uma legislação que efetivamente não seja inibidora, né, de uma ação pública mais intensa, mas seja uma legislação que é capaz de fazer a supervisão da gestão pública, punir quando for necessário, etc., mas sem os exageros que estão aí. Gente, 2 minutos para 1 da tarde, o tempo já esgotado por aqui, 10 segundos para a despedida de cada um. Aníbal, você está com a palavra, vai lá, você primeiro. Uma satisfação ter participado do debate hoje, profissionais da melhor qualidade. Espero que vocês nos convidem outras vezes, para que a gente possa contribuir com o nosso público, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, para clarear um pouco esses temas que são abordados. Certamente estaremos juntos em muitas outras oportunidades, Aníbal. Muito obrigado. Wagner, sua despedida, 10 segundos.
Bom, agradeço imensamente mais uma vez, é uma honra ver o Zé Aníbal, ou seja, um ícone desse país, o Capano, o André Matarazzo. Agradeço imensamente, uma honra muito grande, me coloco à disposição, Mauro. Obrigado, Wagner. Doutor Capano. Uma honra, Mauro, ter estado com você mais uma vez. Estou à disposição para futuros debates. Hoje, realmente, uma bancada, não que nas outras vezes não sejam de excelência, mas ter, né, o Wagner Moraes, o Zé Aníbal, o André Matarazzo como colegas de bancada, muito me honrou. Um prazer inenarrável. Aprendi muito, eu sempre aprendo bastante. Né? E estou à disposição. Parabéns para você, para a Zenilda, para o Fausto Camunha. Vocês são um time de primeira grandeza. Estou sempre à disposição de vocês, em prol aí do nosso telespectador, do nosso ouvinte, das pessoas que contribuem no dia a dia assistindo aqui o Gente que Fala. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Iniciamos com o pé direito aqui nessa semana. Estiveram com a gente hoje o Zé Aníbal, sempre deputado, sempre senador, o André Matarazzo, industrial, presidente da Matarazzo Holding, foi secretário municipal das subprefeituras, também ministro de Estado, ex-embaixador do Brasil em Roma, o professor Evandro Capano, advogado, doutor em Direito de Estado, relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, e o Wagner Moraes, economista, especialista em varejo, CEO da A&S Partners. O programa Gente que Fala é realização sempre da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã a partir do meio-dia, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, a TV da internet e também redes sociais. Chegando na programação da 365, o Lucas Neto, ele está de volta e vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí, Lucas. Uma boa tarde para todo mundo. A gente se vê amanhã. Tchau.